Uma comissão dentro da Câmara dos Deputados quer ouvir o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor César dos Santos, e o secretário da Polícia Civil, Marcos Vinícius Fernandes, para entender como ambos os órgãos têm operado para lidar com a influência da milícia e do crime organizado. Quem está conosco no Morning Show é o Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, para trazer detalhes sobre isso. Tudo bem, Coba? Beleza, meu garoto? Tudo na santa paz de Deus, ô Viga. Véspera de sexta, véspera de feriado. Mas feriado com trabalho, né? Então, se prepara aí. Eu peguei a conversa um pouco mais atravessada. Eu não entendi se ele já ficou desnudo, já tirou a roupa, não tirou a roupa, pelado com a mão no bolso. Eu vou até sair da tela. Alguém me explica, sair da tela. Vou voltar pra tela pra começar do zero, começar de novo. Olha o Viga voltando pra tela. Tô voltando pra tela. Ninguém merece sequer idealizar uma cena como essa. Quiçá concretizá-la. Pior, pagando, Viga, que ele quer cobrar ainda lá no teatro. Vai lá, Viga. Mas aí vai pagar mico, não vai ter ninguém lá, com todo respeito, Pepe. Família e, no máximo, os mais chegados. Eu tenho certeza que você iria, Viga. Eu tenho certeza que você iria. Disfarçado, mas iria. Jamais. Você tem todo o meu carinho, mas com essa vestimenta jamais, meu amigo, nunca. Bom dia pra você, pra turma toda do sofá, amigos, espectadores, ouvintes, internautas da Jovem Pan. Vamos falar de coisa séria, né? Que é a segurança pública aqui do Rio de Janeiro. Afinal de contas, no último domingo, irmãos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas, um deputado federal, Chiquinho Brazão e o Domingos Brazão foram presos junto com o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, acusado de envolvimento direto no assassinato da vereadora Marielle Franco. Pois bem, ato e consequência, ato contínuo, movimento na comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados para convocar os cabeças da Polícia do Rio de Janeiro na atualidade, para prestar esclarecimento sobre o que o Rio de Janeiro efetivamente está fazendo para enfrentar essas duas chagas: tráfico de drogas há décadas e, mais recentemente, os grupos paramilitares. Eu sempre toco nessa tecla, viu, Kobayashi, porque a gente está ficando um pouco mais antigo, né? Mais maduro, mais experiente, mas não ainda a ponto de querer ver cenas como essa do desnudo no teatro em São Paulo. Mas eu lembro que houve uma época aqui no Rio de Janeiro em que algumas autoridades até diziam: já que o Estado não pode ir contra o tráfico, por que não a milícia? E aí deu no que deu. A milícia hoje está espalhada, está difusa em várias comunidades e áreas conflagradas do Rio de Janeiro. Pois bem, essa convocação, esse requerimento, é um convite, tá? Foi apoiado por 3 parlamentares, um deles do PSOL aqui do Rio de Janeiro. Agora é uma questão de data, né? O Victor Santos, que conversou com exclusividade essa semana com a Jovem Pan, ele realmente admitiu que o poder nas suas 3 esferas está infiltrado pelo crime organizado, seja tráfico ou milícia. Não é uma exclusividade do Rio de Janeiro. Ele já se colocou à disposição para ir a Brasília a essa Comissão de Segurança Pública. E o outro a ser ouvido é o secretário da Polícia Civil, também equivalente a chefe da Polícia Civil, o delegado Marcos Amin. Vão a Brasília para falar, provavelmente até o final desse semestre, o que o Rio de Janeiro está efetivamente fazendo para enfrentar essas duas chagas: tráfico de drogas e milícias e tráfico de drogas. Eu lembro, a gente fala muito sobre o governo do Rio de Janeiro, né? Ex-governadores que foram presos: Wellington Moreira Franco, Sérgio Cabral Filho, Pezão, Rosinha Garotinho e também Antony William Mateus Garotinho, o ex-governador Garotinho. Mas, só para fechar, viu, Koba? Nós tivemos também nos últimos anos aqui no Rio de Janeiro vários chefes de polícia civil do Estado presos ou com problemas com a justiça. Ricardo Halak, já falecido, Álvaro Lins, outro ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Alan Turnovski, também ex-chefe todo-poderoso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E o caso mais simbólico, mais emblemático foi esse: a prisão do Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Divisão de Homicídios na Polícia Civil do Rio de Janeiro, que fez uma consultoria, uma espécie de serviço de coach para os irmãos Brazão no assassinato de Marielle Franco. Ou seja, o problema está ali na raiz, nas entranhas do estado do Rio de Janeiro e, por que não dizer, em alguns locais do estado brasileiro, viu, meu caro Kobayashi? Realmente, Viga. Viga, obrigado, viu? Sempre um prazer ter você aqui no Morning Show. Você é muito bom, Rodrigo Viga. Muito obrigado. Cuidado em falar de prazer com o PP, que ele tá com ideias meio macabras aí. Abração, Viga. Fica com Deus.
Ô, Pepe, você tá demais, hein, meu amigo? Vamos lá, vamos falar do assunto sério. A informação que traz o Viga é que a Comissão de Segurança Pública da Câmara quer ouvir lá a turma importante do Rio de Janeiro, o secretário de Segurança, o secretário da Polícia Civil, para entender melhor, Palumbo, esse negócio de milícia misturado com o poder público. É a sua comissão, você faz parte da Comissão de Segurança Pública, né? Faço parte. O que você vai perguntar para a turma lá do Rio de Janeiro? Olha, eu votei favorável a esse pedido. Esse pedido foi feito pelo deputado Pastor Henrique, do PSOL, né? E o que motivou isso provavelmente deve ter sido a prisão dos delegados de polícia. A única coisa que eu não concordei com ele, tivemos até uma discussão na comissão, é que ele não pode generalizar, colocar uma instituição inteira como corrupta, porque tem 2 laranjas podres. Tem mais? Tem. Mas qual instituição não tem gente ruim? Aponte uma e depois atire a primeira pedra. Delegado, deputado que comete crime tem que ir para a cadeia. Não tem conversa. Se bater em mulher, deputado ou delegado que comete crime, tem que ir para a cadeia. Os deputados têm que se posicionar. Ali tem, sim, um corporativismo lá. Isso aí é inegável. A turma quer se proteger? Quer se proteger, mas tem coisas que não dá. Eu, por exemplo, eu combati o crime 20 anos na linha de frente. Eu não posso admitir que vem um delegado ou deputado que bate uma mulher, eu acho isso normal. Então eu me posiciono e apanho por isso. Apanho, inclusive, dos meus pares lá. E deputado, a mesma coisa. Tem que ser punido, processado, cassado. Se tiver culpa, tchau para ele, cadeia nele. Pronto e acabou. Agora, é claro que o Rio de Janeiro está completamente desandado no quesito segurança pública. Estão completamente fora de controle. E a corrupção é um dos problemas, sim, isso é inegável. Tem arrego no tráfico de todas as polícias, não é só da Polícia Civil. Nós temos que combater a corrupção. A gente conversa com pessoas no Rio de Janeiro que algumas ficam com receio de lidar com a polícia. A polícia é formada pela sua maioria de gente de bem, mas basta um fazer uma merda que acontece tudo isso que está acontecendo. 10h24, a gente vai para um rápido intervalo para você que está na rádio. Já a gente volta. Por aqui, Felipe Monteiro. A situação do Rio de Janeiro é uma situação caótica e, na minha opinião, ela também reflete muito o Brasil. Eu não acho que o problema das milícias e das facções criminosas seja algo peculiar do Rio de Janeiro. Pelo contrário, o Rio de Janeiro é muito mais evidente. E quando você pega os números, é assustador, 57% do território do Rio de Janeiro é tomado pelas milícias. Mais da metade, né? Mais da metade. Quando você pega, por exemplo, isso e junta com o tráfico de droga, com as facções criminosas, dá quase 70%, né? Ou seja, praticamente toda a população fluminense está, de certa forma, imbricada com as milícias. E não dá para a gente resolver essa questão da forma como a gente tenta resolver sempre, com a tal guerra às drogas, com ostensividade. O que a gente precisa, na minha opinião, é mais presença do Estado. Infelizmente, as milícias tomaram conta dos territórios, as facções criminosas tomaram conta dos territórios, muito por conta da ausência do Estado naquela localidade, não é? Então, o Estado tem que pensar numa política de segurança pública transversal, não só a base da bala, mas também na forma da presença, né? Tem que ter mais médico, tem que ter mais professor, tem que ter mais escola. A criança que está naquela região tem que olhar para uma pessoa, um professor, olhar para o médico e ver que tem outros modelos para se inspirarem, além dos líderes de facção criminosa e do líder de milícia. Ou seja, a questão é muito mais de presença estadual do que de enfrentamento por si só. Fala, mano. Olha, primeiro eu concordo que é preciso ter políticas públicas em outras dimensões para além da segurança. Mas a gente não pode ignorar que no caso das milícias, por exemplo, a gente está falando exatamente do tamanho da infiltração dentro do Estado. Então, simplesmente expandir o Estado e não analisar como reformar o Estado por dentro para acabar com essa infiltração não resolve o problema. E aí eu vou ter que, por mais que eu concorde com o Palumbo, que a gente não possa generalizar para a instituição toda, eu vou ter que discordar da abordagem dele, porque não é o caso de uma maçã podre. O Viga falou aqui de seguidos chefes de polícia. Inclusive governadores. E governadores presos. Então isso não é um problema só da polícia. Exato, sim, mas também não é só de uma maçã podre, né? Não, são várias mações, mas qual instituição não tem gente ruim? Todas têm. Exato, mas por que o deputado não chamou o governador do Rio, então, nesse caso? E aí, Palumbo, mano? A princípio, me parece que seria mais apropriado a Alerj, né? Chamar o governador, a Assembleia Legislativa. Seria um convite, né? Ele fez um convite pro chefe da polícia, pro secretário, não sei se vai aceitar
ou se não vai. Mas pode negar, né? Pode negar, ele fez esse convite para ele, para ser ouvido, né? Vamos. Cara, que tem que ir lá, tem que. O agente público ele tem que dar a cara a tapa, ele tem que estar disposto também a enfrentar oposições. Não pode ficar lá na zona de conforto, não. Mas o meu ponto é o seguinte: qual é a diferença de abordagem entre tratar como uma maçã podre e tratar como um problema institucional, por mais que não seja generalizado? É que a forma de lidar é diferente. Se é uma maçã podre, você vai lá, prende a maçã podre e resolveu o problema. Mas quando é algo que está dentro da instituição de forma assim por décadas, como é o caso do Rio de Janeiro, a gente, além de prender as maçãs podres, tem que rediscutir a instituição. O que é que está dando errado aqui? Me permite? Fala, Palumbo, para a gente ouvir. Uma das coisas que está muito errada é a ingerência políticas e indicação de cargos na polícia. Eu falo isso há muitos anos. O cargo de delegado-geral e o cargo de comandante-geral da Polícia Militar tem que ser uma lista tríplice, encaminha-se ao governador e o governador escolhe um por mandato. Pepe, não adianta você ficar bufando, é verdade. Tem ingerência política. Quem você acha que colocou esse chefe que era do Departamento de Homicídios na Delegacia Geral? Será que você consegue imaginar que pode ter sido algum deputado que fez uma ingerência política? Coloca ele lá. Chegou na orelha do governador, do secretário, coloca ele lá. Claro que tem isso. Nós temos aqui em São Paulo, tem deputado que não sai de perto do secretário e do governador querendo indicar uma seccional, querendo indicar uma diretoria, querendo indicar uma titularidade. Isso acontece todos os dias. A partir do momento que você tem um delegado-geral, um comandante-geral com um mandato, não vai. A investigação vai seguir o rumo que a lei exige e não de acordo com o que o deputado que fica lá como marionete lá em cima dos delegados, de alguns coronéis, faça isso, faça aquilo outro. Não, a gente tem que parar com isso. E isso é uma das maneiras de a gente acabar. Por que no Ministério Público tem e não resolveu. Tem? A gente tem Procurador-Geral da República que foi escolhido por lista tríplice. Mas tudo foram bem. Péssimos Procuradores-Geral da República. Tudo bem, mas é mais uma forma de você proteger a democracia. Você protege o corporativismo da instituição. De jeito nenhum, claro, tem mandato. Óbvio. Tem mandato. O governador manda na polícia, Pepe. Imagina que o governador manda na polícia. Pra gente ouvir o Diego também, o que é pior? É o corporativismo da instituição ou é a ingerência política externa? Porque parece que sai de um problema e entra no outro, né? Eu acho que a ingerência política externa. Ingerência política sempre vai ocorrer, não tem como, né? Até porque a força policial, ela é comandada pelo governador do estado, né? Ou seja, a questão política você vai ter. Agora, o que me preocupa é esse argumento dizendo que a lista tríplice resolveria o problema. Lista tríplice você faz com que o comandante da polícia seja um bom político dentro da corporação, que consegue agregar votos. Não necessariamente seja um bom comandante. Foi assim com a Procuradoria-Geral da República. Quem é que vota? Que não resolveu. Quem é que vota? Meus amigos, vamos... A própria instituição. Vamos pro Diego agora com outro enfoque. Diego, disso tudo aí que a gente está vendo, aparentemente é decorrência do caso Marielle. Decorrência das revelações que a Polícia Federal desvendou no último domingo. O envolvimento do chefe da Polícia Civil, no caso, um dos mandantes, tido como mandante pela Polícia Federal, delegado geral na ocasião, o Rivaldo Barbosa. Aí tem deputado federal com o conselheiro do Tribunal de Contas, que são os irmãos Brazão. Você acha que, de alguma maneira, o caso Marielle está dando um realce, uma relevância, uma evidência para o debate contra a milícia no Rio de Janeiro? E, a partir de agora, a gente tem uma nova página no combate a esse crime no Rio de Janeiro? Sem dúvida nenhuma, Cuba. Em que pese seja mais um assassinato numa lista gigantesca de assassinatos no Rio de Janeiro, o caso Marielle é um caso histórico, porque está revelando, sim, como o crime organizado está profundamente entranhado na estrutura do Rio de Janeiro. E aí eu tenho que discordar dos meus 3 colegas aí, porque nós temos um paciente com o peito aberto, deitado numa mesa de cirurgia, e o Palumbo está aí sugerindo uma dipirona, o Mano um paracetamol e o PP só uma massagem no pé. Por que o PP é um massagem no médico pé? armado com estetoscópio e professor armado com régua. Se a gente constata que o Rio de Janeiro tem 57% do seu território dominado por milícias, nós estamos admitindo que nós não temos mais um ente federativo. Se mais da metade do Estado está tomado pelo crime, nós perdemos o Estado. O Estado não tem mais qualquer gerência estatal. Já é, em sua maioria, um território paralelo. Infelizmente, pode parecer polêmico o que eu vou dizer aqui agora,
mas é uma forma da gente parar de normalizar essa grave situação do Rio, que é muito mais acentuada que o restante do Brasil. A solução para o Rio de Janeiro é uma interferência federal. Nós precisamos demover executivo e legislativo do Rio, resolver esse problema da segurança pública para que volte a ter soberania do Estado sobre aquele território. Porque nós perdemos. O Estado hoje já é o crime organizado. Não é um caso do crime organizado dentro do Estado. É o Estado dentro do crime organizado. Nós não temos mais a maioria do Rio de Janeiro sob comando, sob jurisdição da nossa Constituição. Então, a gente precisa primeiro reconhecer a gravidade do que está acontecendo lá, para aí sim adotar as medidas, as graves medidas que serão necessárias se tiver realmente uma disposição em resolver o problema do Rio.